em espelho, em vidro, às vezes nem só vidro, às vezes até plásticos, né? Ferramentas que são usadas na produção, tudo oferece risco. O que a gente tem é que minimizar isso, né? Então, um espelho na produção que está quebrado oferece um risco, oferece um risco de quebrar, alguém levar isso para dentro da produção, ou alguma coisa desse tipo, oferece. O que a gente tem que entender é como a gente minimiza isso, né? Mas o risco, na verdade, o que a legislação fala não é de ter ou não ter o espelho no banheiro, né? Às vezes ela não deixa isso claro. Aí nós, quanto técnico, nós vamos entender como isso impacta lá na produção, né? Não, tem um espelho lá, mas não tem risco. Agora, se está quebrado, já oferece um risco, né? Como que isso quebrou? Qual foi, o que causou isso? Para onde que foi esse pedaço desse vidro que quebrou depois, né? Depende, né? Fala, tudo depende, né? Se oferecer risco... Mas tem hoje na questão desse controle de perigos físicos, pessoal, a gente vai ver de tudo, tá? Então, por exemplo, até um mapa de controle de ferramentas que são utilizadas, porque acontece muito, às vezes o cara leva uma caixa de ferramenta para dentro da produção, e aí não faz uma parada correta e tal, e trata, não sei, de repente um parafuso, uma ferramenta escorrega, cai dentro de um tacho de molho ou alguma coisa desse tipo, e aí, imagina, uma maceira, sei lá, qualquer coisa, e aí essa ferramenta vai para o cliente. Então, tem que ter cuidado. Então, existem alguns critérios até que o pessoal, dentro das ferramentas, o pessoal conta. Então, existe as ferramentas, então você vai ter dentro da sua caixa de ferramenta 10 parafusos, uma chave de fenda, um alicate, uma fita isolante, isso. Aí o controle de qualidade, dependendo do posto da empresa, o controle de qualidade checa isso diariamente. Alguém vai lá e checa, pega a caixa de ferramenta do cara e checa. Tá aqui falando que você tem 10 parafusos, deixa eu ver se tem uns 10 aqui ainda. Tá falando que você tem uma chave de fenda, deixa eu ver. Aí chegou lá e falou, pô, tá falando que tem 10 parafusos aqui, só tem 8, cadê os outros 2? Não, os 2 eu usei na máquina X, tá aqui e tal, o documento e tudo aí, o cara comprovou. Mas são controles violentos, são controles bem rigorosos mesmo. Caneta, por exemplo. Caneta pode ser considerado um perigo físico, se você não tiver cuidado. Então, também já chega a ponto, dependendo do tipo de rigor, né, de robustez do programa de controle de qualidade, até as canetas são controladas. Então, tem quantas canetas podem ter? Quem precisa de caneta dentro da hora de produção? Não. Um encarregado, o controle de qualidade e o operador de máquina, que ele precisa fazer os apontamentos. São esses 3. Então, somente essas 3 canetas podem ter dentro da produção e alguém vai checar isso todos os dias. Chegou lá, olhou a caneta, cadê sua caneta? Tá aqui. Ok. E a sua tá aqui. Ok. E a sua tá... Não. A minha não tá aqui. Não, esqueci. Onde que tá? Não, não sei. Já acende o sinal de alerta. O Mário levantou a mão, alguém acho que falou mais alguma coisa, né? Mariana dos Fares. Mariana dos Fares, é até bom para ver se estão com touca de forma correta. Verdade, Ademar. Porta metálica com abertura de vidro para visualização nas portas de plástico. Geralmente o pessoal não põe o vidro aqui, né? Aqui o pessoal coloca o acrílico, né? Porque é um material que não dá menos risco, né? Então o vidro em si na porta, ele é um risco muito alto, porque quebrou, ele gera estilhaços, né? Ele gera fragmentos, né? O acrílico não, ele quebra e aí ele continua ali. Então ele dá menos problema. Porta bang bang é proibido em ambientes industriais. Porta bang bang tem que ver o que fala. Tem gente que fala porta bang bang, no meu entendimento é aquela porta baixinha, né? Que ela tem uma abertura alta em cima e uma abertura embaixo, muito grande. Essa é proibida. Por quê? Porque a legislação é bem clara, fala que tem que ser um fechamento completo e ajustado aos batentes, né? Ela não tem esse ajuste, né? Então ela é proibida. Tá bom? Então, porta bang. Olimária, você quer falar? Pode falar. Quando citou a caneta, eu tenho um exemplo quando eu trabalhava na indústria,
um colaborador, ele foi subir no tanque lá era uma fábrica de fazer o quê? Área de dressing, né? Que fazia molhos, né? Ketchup, maionese. E aí agora me fugiu o nome aqui a função dele. Não, operador de máquina. Então ele era operador de máquina de invase. E aí ele perdeu a caneta e ele ficou aflito, né? Falou assim, agora a caneta, eu acredito que estava pendurada na camisa do uniforme, e ele ficou aflito procurando essa caneta, e aí veio aquela dúvida, né? Onde foi parar a caneta? E aí, onde a caneta tinha caído? Ela caiu no tanque de invase, né? Onde invasa o ketchup. Nossa. Fizeram E aí? Teve que reter toda a produção, aí passaram no raio-x, aí realmente a caneta estava dentro, já tinha estilhaçado todo, né? Porque é um tanque que tem tinha uns mangotes, aonde jogava para os bicos, e nisso, e aí achou uns fragmentos lá, e ele, assim, ele foi honesto, né, de falar que a caneta realmente era dele. E aí, como ele sabia, né, que ele não podia, né, então ele foi até desligado da empresa por esse motivo, né? Então ele assumiu o risco desse perigo físico que foi a caneta, né? Então é muito perigoso mesmo. Qualquer tipo que a gente coloque no corpo, né, pode estar tendo essa contaminação. Então foi a tempo, né, antes de chegar no consumidor esse problema aí. Exatamente, ainda bem que lá tinha como, e fizeram isso, né? Imagina se ele não fala nada, né, com medo de alguma punição, alguma coisa, e isso vai para o mercado, né? Porque acontece também. Às vezes cai ali, né, e o colaborador não fala. E depois, por isso tem que ter o controle de qualidade, né? Para a liberação dos produtos, né? Para fazer essa verificação. E pode ser que às vezes nem o controle pegue isso, né? E passe. Ô, Anderson, no chat tem mais uma pergunta lá. Mais uma pergunta. Sei que muitos vão ter. Dentro da produção, os exaustores devem ser em cima de fornos ou lateral? E se for lateral, deve ter alguma proteção? Então, olha só. Exaustão, o objetivo da exaustão dentro de uma indústria de alimentos são dois. Fazer uma troca de ar, né? E retirar o ar quente. No caso seu, que é de forno, a ideia seria retirar o ar quente, né? Então, ele tem que ser posicionado na área quente. E aí, como o ar quente, a tendência do ar quente é subir, né? O ideal é que ele seja em cima e que tenha uma coifa, né, para captar esse ar, né? Então, a coifa vai captar esse ar ali centralizado e direcionar ele já para a área de exaustão, porque senão dissipa demais, né? Se você deixar aberto, esse ar acaba dissipando. Até você coloca um exaustor, mesmo se você coloca um exaustor lateral ou em cima, mas até esse ar chegar e o exaustor captar, tem um espaço muito grande para dissipação desse ar, né? Ele acaba dissipando e aquecendo muito o ambiente. E dependendo do que você estiver produzindo lá, pode gerar gotejamento, pode gerar umidade de excesso, aí gera bolor, mofo no ambiente, né? Então, o ideal é ter uma coifa que capta esse ar quente e aí faz a exaustão. E aí, assim, hoje tem várias opções, né? Existe um sistema de exaustão que é feito por pressão positiva. Como é que funciona isso? Ele tem um sistema que joga um ar filtrado dentro da fábrica, ele joga um ar, né? Faz uma positivação de ar, ele joga um ar filtrado, e tem um outro sistema que puxa esse ar, né? E aí ele gera uma corrente de ar dentro da empresa. Então tem muitas empresas que às vezes não têm condições de colocar janelas, né? E às vezes nem a janela, dependendo do lugar, ela nem pode ter, né? Às vezes ele não tem um corredor de circulação para colocar uma janela, mas as janelas para dentro de área de produção na indústria de alimentos, ela não é bem vista, porque na norma fala que tem que proteger contra insetos, fumaça e poeira, né? E a janela, mesmo ser telada, ela vai proteger contra o inseto, mas ela não protege contra poeira, contra fumaça, essas coisas. Então, o que o pessoal usa? Esse sistema de ar com pressão positiva. Então, tem um ar que tem
Um sistema que joga, que injeta um ar filtrado, tem que ter filtro, bactericida, e um sistema que puxa esse ar e joga e faz uma circulação. Isso mesmo.